Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série sobre a função PROC-V. Se você ainda não assistiu os anteriores, assista, eu tô colocando aqui na descrição do vídeo todos eles. E nessa aula vamos resolver o seguinte problema. Você está procurando por um valor, mas existem várias correspondências na tabela desse mesmo valor, e você quer retornar todas elas, não apenas uma como a função PROC-V faz. E assim como na aula anterior, que nós não utilizamos a função PROC-V, apesar de estarmos na série sobre a função PROC-V, nessa aula daqui vamos utilizar o Power Query, que é um suplemento que está disponível desde o Excel 2010, sendo que no 2010 você precisa fazer um download, então estou deixando aqui na descrição do vídeo também qual que é o link. E se você estiver no Excel 2013 em diante, não se preocupe porque você já tem o Power Query aí. E qual que é a minha intenção? Se você está nesse vídeo porque você procurou sobre a função PROC-V para retornar mais de uma ocorrência, você vai aprender uma funcionalidade talvez nova e que nunca tinha visto no Excel. E se você já conhecia, talvez não pensou em utilizá-la para isso. Então lá no Power Query nós vamos utilizar a função de mesclar tabelas para achar correspondências e retornar todas as suas linhas sem exceção. Faça download do arquivo aqui na descrição do vídeo para acompanhar junto comigo e vamos lá. Para esse exemplo nós temos duas tabelas. A primeira delas tem o ID do pedido e o ID do contato. E eu preciso retornar quais são os produtos desse pedido em específico, que são muitos. Não tem apenas uma linha. Nesse caso, aqui nessa segunda tabela, nós temos o que precisamos retornar. Então, esse primeiro pedido, que é esse daqui, nós temos 7 produtos que eu quero retornar em 7 linhas. Só que nós não conseguimos fazer isso com um simples PROC-V. Você teria que utilizar fórmulas matriciais para retornar 7 produtos. E nós até temos um vídeo desse aqui no canal, mas ele é bastante antigo e eu acho que existe uma técnica muito mais fácil e flexível de fazer isso com o Power Query, que é um suplemento que nós temos a partir do Excel 2010, que pode ser encontrado aqui na guia Dados, nesse grupo de ferramentas. Se o seu estiver diferente do meu, pode ser que você tenha uma versão de Excel diferente. Eu estou utilizando o Office 365 atualizado na versão 2019. Se você está no 2010, é necessário baixar um suplemento para adicionar o Power Query, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver no 2013, essa aparência será diferente, talvez tenha apenas um botão aqui na esquerda. E no 2016, eu acho que vai ser o mesmo que o meu. Basta você procurar com atenção, porque o Power Query vai estar lá. E outra coisa que você precisa saber do Power Query é como se ele fosse um programa à parte do Excel, que é muito poderoso para fazer tratamento de dados. E vai ser muito mais simples fazer esse retorno daqui utilizando ele do que o PROC-V. Então, nós precisamos importar essas duas tabelas para o Power Query e nós fazemos isso simplesmente clicando em qualquer célula desse intervalo e escolhendo da tabela barra intervalo. Ele vai transformar esse intervalo em tabela, vou dizer OK, e ele abriu o Power Query Editor, que é o suplemento que eu acabei de mencionar. Nós temos a tabela 9, que se refere a essa que nós importamos. Posso clicar 2 vezes e renomeá-la para geral, por exemplo. E agora eu vou importar a outra tabela, só que quando nós estamos com o Power Query acima do Excel, eu não consigo trabalhar com nada embaixo dele. Todas as funcionalidades ficam travadas. Então, eu vou clicar em Fechar e Carregar e escolher essa opção de Fechar e Carregar para. Você tem que clicar nessa setinha para baixo, não pode clicar no ícone em cima. Então, Fechar e Carregar para, e vou selecionar apenas Criar a conexão, porque todas essas outras criariam uma tabela, um relatório ou um gráfico dinâmico dessas informações. E eu não quero criar, quero apenas uma conexão para trabalhar com esses dados lá dentro. Vou pressionar OK. Agora eu vou selecionar qualquer célula desse intervalo e na guia Dados, da tabela barra intervalo, vou transformar esse intervalo como tabela e o Power Query Editor será aberto novamente. Aqui nós temos as duas consultas, vou renomear a tabela 10 para produtos, que é onde eu tenho os produtos, e nós vamos fazer o PROC-V agora. Vou selecionar a tabela geral e depois aqui na página inicial, em Mesclar Consultas, vou clicar nessa setinha ao lado e escolher Mesclar Consultas como novas. Esse é o PROC-V, entre aspas, do Power Query. A tabela geral já está selecionada, porque eu estava com ela aqui, e aqui embaixo eu vou selecionar a produtos, que é aquela que eu quero retornar os produtos para cada um desses pedidos. Nessa descrição, ele me pede para selecionar as tabelas, e eu já fiz isso, e agora as colunas correspondentes, que é a ID do pedido. São essas duas que são iguais, que eu consigo falar que esse pedido está também aqui. Não se preocupe com o ID do produto agora, depois que nós vamos exportá-lo para cada uma das linhas desses pedidos. Aqui embaixo, no tipo de junção, é isso que vai retornar os valores correspondentes do jeito que queremos. Por padrão, já vem externa esquerda e nós vamos deixar esse mesmo.
Em outra aula eu explico o restante. Não vou detalhar essas outras opções agora, porque é essa que vai solucionar o nosso problema. Vou pressionar OK. E uma terceira tabela foi criada, chamada de Merge One, que é o mesmo que mesclar. Eu vou clicar 2 vezes e renomear para geral mais produtos. E nós temos a ID do pedido, ID do contato e uma coluna de produtos com uma table dentro. Não clique em cima da palavra table, clique ao lado para conseguirmos ver a tabela que está armazenada nessa linha. E é isso mesmo, nós temos uma tabela armazenada dentro de outra tabela. E para esse pedido, 43659, nós temos 7 produtos. Se você clicou em cima de table, que eu disse para não clicar, o Power Query fará uma navegação para aquela tabela em específico, e não é isso que queremos. Se você fez isso, basta clicar nesse X ao lado de navegação. E pronto, voltamos ao estágio anterior. O Power Query está presente tanto no Excel quanto no Power BI, que é o software de Business Intelligence da Microsoft para analisar dados. E você consegue fazer muitas transformações aqui. E ele não utiliza funções do Excel. Na verdade, ele tem uma linguagem própria que se chama M, de Mashup, que tem essa estrutura aqui de função. Então, o que nós acabamos de fazer foi uma table.nestedJoin, que é o PROC-V, entre aspas, do Power Query. Para expandir essas informações, porque eu quero apenas o ID do produto, vamos clicar nessas duas setinhas ao lado da coluna produto. Vou tirar a selecionar todas as colunas e clicar apenas em ID do produto. Também vou desmarcar o uso e o nome original da coluna como prefixo, porque a nova coluna seria renomeada com produtos.idproduto e eu quero simplesmente a ID produto. Essa opção aqui simplesmente afeta como a coluna será renomeada. Vou pressionar OK. E agora nós temos a multiplicação desses IDs de pedido para a quantidade de produtos que ele tem. Então, aqui nós temos 7 produtos nesse pedido e assim por diante. Nesse outro, nós temos apenas 3. E fizemos o PROC-V com sucesso no Power Query. Para finalizar e utilizar esses dados no Excel, vou clicar aqui, nessa setinha para baixo do fechar e carregar, e depois fechar e carregar para. Ao invés de escolher tabela, vou escolher apenas criar conexão, porque nós tínhamos importado também essa tabela e ela já está aqui. Eu não quero colocá-la novamente na minha planilha. E depois vamos pressionar OK. As 3 tabelas que estão lá no Power Query podem ser vistas aqui, e aquela terceira que nós criamos está disponível, mas ainda não está no Excel para ser utilizada. Nesse caso, eu posso colocar nessa planilha ou então em uma nova. Eu vou escolher nessa mesmo, vou selecionar essa célula aqui, depois clicar com o botão direito nela e carregar para. Vou dizer que eu quero agora inseri-la como tabela na planilha existente, na célula N7, e pressionar OK. Ele obteve os dados lá do Power Query e trouxe a nossa necessidade resolvida com sucesso. Aqui eu tenho os IDs dos pedidos e os produtos multiplicados para cada uma dessas linhas. Ou seja, ele juntou essas duas tabelas exatamente onde eu precisava. Uma das intenções dessa série de aulas do PROC-V é você ter contato com outras funcionalidades que são até mais atuais do que ficar usando funções matriciais muito complexas para fazer esse tipo de retorno. Outra vantagem do Power Query, se você atualizar as informações dessas duas tabelas, basta você vir aqui na guia dados e depois clicar em atualizar tudo. E ele fará a importação desses novos dados lá para o Power Query e mesclará automaticamente. E também mostrará aqui nessa tabela nova quais foram as adições realizadas, sem precisar ficar arrastando fórmula para baixo. E é essa uma das principais vantagens, além da questão da performance. Se você tiver uma grande tabela, e quando eu falo grande, é realmente grande, tipo 1 milhão de linhas, ele vai fazer uma mesclagem, que é esse resultado que nós temos, que é o mesmo que o PROC-V, muito mais rápido se estivéssemos utilizando simplesmente uma função do Excel. Espero que você tenha gostado dessa solução utilizando o Power Query para retornar todos os valores que foram procurados sem utilizar uma PROC-V, e eu acho que de uma maneira muito mais fácil. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comente alguma coisa e eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!